Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento em técnicas de invasão, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre programas no Linux, tá? O que seriam então programas no Linux, tá pessoal? Os programas, assim como todo sistema operacional, requer que programas sejam instalados para que haja o correto funcionamento do sistema, certo? Quando você instala o sistema Linux, basicamente, ele já vai acoplado a ele vários outros programas, tá? Por exemplo, nós temos aqui o Kali Linux, você tem o seu Kali Linux aí, certo? E ele vem no pacote, né? Assim que você instala, ele vem com vários programas, tá? Não necessitando que você manualmente instale programas, ok? Mas é necessário que você entenda como funciona a instalação de um programa. Por quê? Porque pode ser necessário que você instale alguma feature, pode ser necessário que você instale algum recurso na máquina que venha a ser preciso para que você possa executar as suas tarefas, tá? Dependendo da tarefa que você estiver fazendo, beleza? Então assim, eu tô com alguns exemplos aqui. Eu tenho uma máquina Ubuntu e eu tenho uma máquina CentOS, tá? A versão desse CentOS aqui é a versão 7, a versão mais recente. Esse Ubuntu aqui é a 16.04, tá? Então nós temos o nosso Kali Linux. Vale lembrar que o Kali Linux e o Ubuntu, eles são derivados do Debian, tá? O Debian, por padrão, ele possui, né, a extensão .deb, ok? Então, os pacotes que você instala nos sistemas operacionais dependentes de Debian, todos eles vêm com .deb, ok? .deb. E esses pacotes podem ser encontrados na internet, tá? Em alguns sites que proporcionam esses programas serem instalados e baixados e instalados, ok? Então, para você instalar alguma atualização, para você instalar algum programa no Kali Linux ou em qualquer outro sistema operacional Linux, né, que derive do Debian, como o Kali Linux, o Ubuntu e assim vai, certo? O comando é apt-get. Nesse caso, nós vamos atualizar o sistema, tá? Então sempre você vai utilizar apt-get espaço update. Ele vai fazer o update e ele vai conectar aos mirrors. O que são os mirrors? São os espelhos de rede, tá? São os repositórios, né, responsáveis por conter as atualizações do sistema. Tranquilo? Então ele sempre vai buscar isso aqui, ó. Sempre vai buscar isso aqui em busca de atualização da base do sistema operacional, ok? Mas para que isso aconteça, para que esse update aconteça, é necessário existir uma configuração, existir um arquivo necessário, tá, para essa leitura acontecer. Então, quando essa leitura acontece, automaticamente ele baixa, né, desses repositórios, desses mirrors. Enquanto ele está nos 80% aí, nós vamos abrir um novo terminal. Eu apertei aqui a tecla, ao invés de eu ir com o mouse, eu apertei a tecla de atalho Ctrl Shift T, que ele abre um novo terminal na aba ali, certo? O arquivo necessário utilizado para fazer o download dos repositórios é o arquivo chamado source.list. Onde nós encontramos ele? Ele se encontra aqui, ó. Eu vou dar um cat, lembra do comando cat? /etc /apt source list. Ah, Elton, mas você já sabe, eu não sei onde é que se encontra. Tudo bem, agora você já sabe que se encontra no /etc /apt source list, certo? Mas se você não soubesse, você simplesmente poderia executar um comando chamado locate. Vocês lembram do comando de pesquisa? Pronto, comando locate espaço source list, certo? Ele não apareceu aqui. O que é que a gente vai fazer? Dá um update db, dá um enter aqui, vamos lá, locate source list. Vamos analisar aqui. Eu escrevi errado, peraí, tá? Source list. Olha só. Ele já aparece aqui para você, ó. Tá vendo? /etc apt source list. Ok? Então, vamos dar um cat nesse comando. Deixa eu ver aqui na outra aba. Ó, ele já terminou.
Foram baixados 15 megas em 1 minuto e 5 segundos, tá? Ele leu a lista de pacotes e está pronto. Aqui ele fez um update. Mas para que esse update seja instalado e a gente possa ver quais são as atualizações que os programas precisam, nós digitamos um comando apt-get espaço upgrade. Ok? Dá um enter aqui, ele vai ler a lista de dependências e vai listar todos os programas que precisam ser atualizados. Eu maximizei aqui, ele tem vários programas que precisam ser atualizados. Estão vendo aqui, ó? Essa relação inteira precisa ser atualizada. Beleza? É de extrema importância você manter o seu sistema atualizado, tá? Então, ele vai baixar aqui 988 pacotes. É preciso baixar 670 MB de arquivos. E depois dessa operação, 190 MB adicionais de espaço em disco serão utilizados. Ele coloca aqui, ó, 0 a serem removidos, não tem nenhum programa a ser removidos, e 565 não atualizados, ok? Desses 565, os demais até 670, os quase 100 pacotes aqui, certo? Acho que 95 pacotes, eles vão ser instalados, certo? E atualizados novamente, beleza? Eu vou dar um sim aqui, deixar ele trabalhar aqui. E ele busca todos esses programas e atualizações nos mirrors que ele já tem predefinido, certo? Que encontra-se dentro desse arquivo etc apt source lists, ok? Então, já que sabemos que está aqui, o source list está aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente saber o que é que tem dentro dele. Tá aqui barra, vou dar um cat. O cat, naturalmente, só sem opção nenhuma, ele serve para você imprimir na tela o resultado de algum arquivo, certo? E ele tem aqui, ó, deixa eu abrir de uma outra forma, ó. Eu vou utilizar aqui, ó, less, um comando bem interessante também. Esse comando less, ele pode ser, qual é a diferença dele? Eu posso controlar aqui a paginação do arquivo, certo? Se ele fosse um arquivo muito grande, né, aqui para baixo com um conteúdo muito grande, eu poderia passar aí sem necessidade de dar um espaço e ele passar uma página inteira. Eu podia ir e voltar livremente, tá? Então, você pode notar que tem aqui, ó, deb espaço cd-rom, o nome da versão, tá? Do snapshot oficial e assim vai. Ele está comentado, ó, tá vendo? Ele não está funcionando esse repositório aqui. Por quê? Porque se ele for descomentado, ele vai buscar da onde? Do cd-rom. Como está comentado, o que é que acontece? Deixa ele... Pronto, perfeito. Como está comentado, o que é que acontece? Ele automaticamente pula essas linhas aqui, beleza? E qual é o que está funcional? É esse aqui, ó, deb, o repositório, o espelho ou o mirror, certo? Kali ruling, que é a versão, certo? E as dependências e os diretórios das dependências, beleza? Então esse arquivo aqui contém, né, a source list, é onde ele vai buscar as atualizações, beleza? Você pode implementar isso aqui? Sim, pode, mas a original é que contém os pacotes necessários, tá? Vamos em frente. Para sair do less, da visualização do less, basta apertar Q e ele sai, ok? Aqui nosso progresso, ele está baixando em 8%, deixa ele baixar aqui. Perfeito. Uma vez que sabemos onde nossos pacotes são, a partir da onde nossos pacotes são atualizados, né, o pacote do sistema, eu vou mostrar para vocês também como é que funciona aqui no CentOS. Tá? O CentOS é diferente, ele é um sistema baseado nos sistemas Red Hat, tá? E possui uma codificação diferenciada. Tá? Para você atualizar o sistema, o comando é yum update apenas. Certo? Deixa ele dar uma iniciada aí. Opa, ele diz aqui, ó, você precisa ser root para executar este comando. Excelente. O que é que eu vou fazer? Sudo yum update. A senha. Deu erro no mirror. Vamos ver qual é o erro que aconteceu aqui. Excelente, né? Minha máquina está sem IP. O que é que eu vou fazer? If up. Qual é o nome da placa ali? ENP0 S3.
Tá um pouco pequeno, tá, pessoal? A visualização, essa máquina infelizmente não tem como aumentar mais, certo? Mas fica ligado que você vai entender bem o esquema, como funciona. Eu estou levantando a minha placa de rede pelo fato de que eu ainda não configurei. É um sisteminha que eu estou testando aqui, certo? E deixa eu ver aqui. Ele levantou, pronto, tá com rede agora. É um sisteminha que eu estou testando e toda vez que a máquina desliga aqui, liga, ele não sobe a rede. Mas isso é totalmente configurável, tá? Onde eu estava? No yum update. Sudo yum update. O que é esse comando sudo? O comando sudo serve para elevar o usuário atual a ter permissões administrativas, ok? Então, sudo, ou seja, super user faça, né, o yum update. Quando eu dou um sudo yum update, significa que o meu usuário, certo? Admin, né, que está aqui na frente do arroba. Vocês lembram que na frente do arroba é o usuário e depois do arroba é o nome do servidor, certo? Esse usuário aqui vai ter permissões administrativas para executar esse comando, que só o usuário administrativo pode fazê-lo, ok? Então, dá um enter aqui e ele vai executar a leitura dos seus mirrors, a leitura dos seus repositórios para baixar alguns pacotes. Ele mesmo vai e faz a atualização, certo? E aí pergunta se precisa, se quer atualizar ou não. Aí ele diz aqui, ó, tamanho total do download 17 MB. Quer fazer quais são os pacotes que serão atualizados? Esses aqui, ó, atualizando glibc, glibc common, devil, headers, ok? Vou dar um yes aqui, ele já fica atualizado. É importante sempre manter atualizado o seu sistema, ok, pessoal? No Ubuntu é a mesma situação do Kali Linux, tá? Deixa eu logar aqui, certo? É a mesma situação do Kali Linux. O Kali Linux, como é derivado do Debian, automaticamente ele vai fazer a mesma coisa, mesmos comandos, sudo, né? apt-get update, vai pedir a senha, vamos colocar a senha aqui. E ele vai procurar em seus mirrors as atualizações pertinentes a essa versão para a data de hoje. Ok? Então, podemos ver que as atualizações funcionam dessa forma, tá? Em máquinas diferentes, sistemas diferentes, tá? Alguns exemplos bem interessantes. Ah, mas eu vou só usar o Kali usa apt-get install, apt-get update, etc. Sim, verdade. Mas você tem que entender como funciona em vários sistemas para que, de fato, quando você se deparar com um sistema desse, você saber mexer, você saber executar aquelas ações, ok? Para você instalar qualquer programa, por exemplo, vou vir aqui no meu... Pronto, ele está pronto aqui. Eu vou dar um apt-get para instalar qualquer programa. Eu estou aqui no meu cliente Linux, certo? Que é um Ubuntu. Como o meu Kali está atualizando, ele não vai deixar, né, eu utilizar o processo do apt-get novamente, certo? Ele está ocupado. Então eu vou aqui no meu cliente, vou aumentar a letra dele também para você. Deixa eu ver aqui. Então aumentei a letra aqui, beleza. Eu estou como usuário normal, tá vendo aqui, ó, lab01, né, arroba lab01 virtualbox, beleza? Perfeito. Eu quero instalar um programa, como é que eu faço? Para instalar um programa, é simples. Tudo que você vai fazer com relação à atualização e instalação de programa, você vai utilizar o apt-get, no caso do Ubuntu e do Kali Linux, tá? apt-get. Você pode dar um menos help aqui e ele vai trazer, ó, as opções mais utilizadas para o apt-get. Ó, a sintaxe é apt-get opção comando, certo? As opções e os comandos mais utilizados são update, upgrade, install, remove, purge, certo?
Você pode ver aqui, ó, que ele vai dizendo a descrição de cada um aqui. Auto Remove, ó, remove automaticamente todos os pacotes não usados. Dist Upgrade, ele atualiza a distribuição, tá? Deselect Upgrade, ele segue a seleção de Deselect. Build Dep, Clean, Auto Clean, Check, Source, Download, Change Log, certo? Para instalar, é bem óbvio, né? Install aqui, ó, certo? Então o que eu vou fazer? apt-get install. Qual programa que eu vou instalar? É necessário você saber qual programa que você vai instalar. Eu vou instalar aqui, por exemplo, o Apache 2, certo? Permissão negada, ó. Tá bloqueado porque eu não tenho permissão. Beleza? Eu não sou super usuário. Eu vou fazer sudo e ele vai baixar para mim o Apache 2, certo? Ele busca nos seus repositórios. Ele vem aqui, ó, ele traz aqui, ó, alguns dos seguintes pacotes serão adicionados e instalados. Aqui, ó, Apache 2 bin, data, utils, todos eles. Pacotes sugeridos, esses aqui, certo? Os nossos pacotes a seguir serão instalados, esses aqui todos. Beleza? Precisa baixar essa quantidade de arquivos aqui em kbytes e esse espaço adicional vai ser tomado no disco. Se eu colocar assim, ele automaticamente vai baixar. Ele mesmo vai instalar, ele vai ler o pacote, ele vai resolver as dependências, ele mesmo vai descompactar, selecionar o pacote e instalar para mim. E pronto. O serviço do Apache foi instalado com sucesso. Basta configurar. Esse serviço foi um exemplo que eu mostrei para vocês, só para vocês entenderem como é que instala qualquer programa no Linux, tá? Nesse caso, no Ubuntu. Ah, mas é a mesma coisa lá no Kali Linux? A mesma coisa. É a mesma coisa no i1? A mesma coisa, só que de fato, né, no nosso cliente, né, CentOS 7, ele já atualizou aqui, ó. Só que nesse caso, o que é que acontece? Ele tem as peculiaridades do sistema, beleza? Ele aqui, ó, já instalou o nosso Apache 2, certo? Que é um servidor web. Tá instalado, ele mesmo instala, configura, pré-configura, certo? Deixa lá as configurações e, né, disponibiliza já para você fazer as configurações necessárias do teu site. Ok? Então, pessoal, com relação a programas no Linux, né, você deve seguir essas instruções, leia o manual, tá, dos comandos, leia o manual das instruções que é passado para você, para que você possa ter um sólido conhecimento com relação à utilização de programas, remoção de programas, tá? Que é bastante interessante, ok? Mais à frente no nosso curso vocês vão aprender algumas dicas bem legais com relação a baixar programas, gerenciar serviços e assim por diante. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Fique conosco. Até a próxima aula.